5 minutos com você, programa 49. Na edição do dia 19 de março de 1977, jornais do mundo todo noticiavam que morrera em acidente aéreo um dos virtuais concorrentes ao título do campeonato de Fórmula 1 daquele ano, José Carlos Patti. Na tarde da sexta-feira, um dia antes, ele e os amigos Carlos Roberto de Oliveira e Marivaldo Fernandes, a bordo de um avião Cessna, modelo sertanejo, levantaram voo do Campo de Marte na direção de Atibaia, defrontando-se no caminho aéreo com uma forte tempestade, a qual desviou o aparelho de sua rota, levando-o a se chocar contra a Serra da Mantiqueira, na altura de Mairiporã. Apesar do impacto e da comoção que tal ocorrência impôs à opinião pública, o fato é que a voracidade do tempo, algumas semanas depois, já havia absorvido os detalhes da tragédia. Menos para a família dos envolvidos, esposas, filhos, pais, para os quais restara a dor, a tristeza, o vazio. Ao mesmo tempo, para alguns, porém, estava reservada uma experiência que, no mínimo, abrandou-lhes o sofrimento. Isso porque, sem relação direta com a tragédia e seus desdobramentos, no dia 10 de maio de 1977, Chico Xavier encontrava-se no município de Guarujá, litoral sul de São Paulo, participando da inauguração da Comunidade Espírita Cristã, instituição idealizada por amigos comuns no médium. Ao final da cerimônia organizada, solicitou-se a Chico Xavier ver se espíritos ali presentes não teriam algo a dizer com que se eternizasse aquele momento tão especial. Atendendo, o médium concentrou-se e, ao final, após a leitura da extensa mensagem psicografada, a assinatura surpreendeu a todos os presentes. Era de Marivaldo Fernandes, o piloto da aeronave, desconhecido para a maioria, mas íntimo de duas senhoras que, sem que Chico Xavier soubesse, se confundiam com a pequena multidão aglomerada no recinto da instituição. A mãe e a esposa do vitimado do desastre de 2 meses antes. Na carta, Marivaldo revela detalhes muito interessantes. Se diz acompanhado pela vovó Maria da Conceição, além de outros amigos, além de ortopedistas do plano espiritual, o que confirma que a vida continua mesmo além da nossa dimensão, exigindo tratamentos especializados para restabelecer-se a harmonia e integridade do que se liberta das amarras do chamado corpo físico. Afirma que o pouco que sabia sobre a doutrina da espiritualidade a que seus pais se vinculavam, muito o favoreceu na inesperada e brusca mudança imposta pelo desastre sofrido. Revive os instantes dramáticos vivenciados na tentativa de controlar o pequeno avião ante a violência da tempestade que se precipitava. Diz a esposa ter feito tudo para que o sertanejo pousasse equilibrado. O estouro foi inevitável e depois o indescritível. A mente estava superconcentrada no esforço imenso de controlar aquele pequeno gigante de metal e de estruturas que se arrebentavam sobre nós. Não posso descrever o que se passou. Seguindo com seu relato, Marivaldo resgata o que aconteceu na nossa dimensão. Imagina-se onde tudo tenha terminado. Um desmaio leve, pelo menos é o que julgo me tenha sucedido. Vi-me no matagal com Patti, ao meu lado, vendo Carlos deitado no chão. Sinceramente, julgamos nos primeiros minutos que havíamos escapado ilesos, trocando afirmativas de espanto. Mas, de improviso, um homem apareceu e abraçou Patti demoradamente, abraçando-me em seguida. Caramba! É meu pai Ângelo, exclamou o companheiro. Quase no mesmo instante, a madrinha Conceição, a enlaçar-me com o carinho da mamãe, e depois outros amigos, principalmente das corridas de kart, surgiram aos nossos olhos. Essa situação, segundo Chico Xavier, é comum no nosso despertar na realidade que desconhecíamos, ou seja, estarmos apoiados e amparados por entes queridos que mudaram-se antes para a dimensão espiritual. Seguindo com seu testemunho, Marivaldo lembra:
Empalideci-me de assombro e vi que Patty estava amarelo de espanto. Somente então, sem que ninguém pronunciasse a palavra morte, reconhecemos tudo. Havíamos passado de uma vida para outra. O Patty nos disse sorrindo: "Não se assustem, agora a corrida foi vertical. Essa foi a diferença." Por mais que quiséssemos fazer humor, não seria possível para nós facear sem medo aquela página nova e desconhecida no livro da vida. A ânsia de regressar a casa sem poder, a dor de haver efetuado, não um pouso forçado, mas uma despedida em definitivo, do corpo que ficara na condição de roupa irremediavelmente estragada, a luta para fazer-nos compreendidos, os conflitos íntimos de pessoas despojadas de tudo que nos era querido de um instante para o outro, estabeleciam em nosso crânio uma espécie de angústia que começou como sendo perplexidade para depois transformar-se em agoniado sofrimento. Era demais a dose de surpresa para nós, a dose de problemas que se nos converteram em fel no coração. Essa dose de sofrimento imprevisto era pesada demais para nossa cabeça e caímos tontos ou semiloucos. Parecia a mim que nos achávamos num pesadelo de que era preciso acordar imediatamente, mas enfermeiros apresentaram macas com a naturalidade dos serviços de qualquer aeroporto improvisado e fomos recolhidos à vida hospitalar daqui, de onde vim, ainda muito enfaixado para pedir-lhes fé em Deus e coragem para aceitarmos a aprovação que nos foi reservada. A carta de Marivaldo segue extravasando seu amor pelos que ficaram na retaguarda, numa quantidade de detalhes impressionantes que nos faz pensar: teria tudo nascido da memória de um homem de 67 anos? Como ele, Chico Xavier, poderia escrever tudo na velocidade em que ocorriam as psicografias, praticamente sem rasuras, sem riscos, sobre o texto construído em poucos minutos perante o olhar ansioso e curioso de dezenas de pessoas?